senhores vereadores e a todos presentes. Senhor secretário, proceda a chamar dos vereadores presentes. Alair Ricardo Ferreira. Anselmo Barbosa, presente. Edmilson Savarega Lima. Presente. Estevão da Cunha Pereira. Presente. Hélio Dador Dionísio. Presente. Jaba Braga Caldeira. Presente. Adivino Gomes do Nascimento. Presente. Ricardo Almeida Braga. Amar Silva Campos. Presente. Wagner Viranei Perpétuo. Presente. Vanilton Padre Ferreira. Olha aí. Eu aqui. Havendo número legal de vereadores presentes, declaro aberta a sessão e convido o vereador Jarbas Braga Caldeira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Provérbios 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Palavra da salvação. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Pecém, iniciamos nossos trabalhos. Senhor presidente. Senhor presidente. Aí pediu o senhor a respeito pedir 1 minuto de silêncio sobre o falecimento da dona Graça. Se o senhor me conceder, por favor. Começar os trabalhos. Ata da primeira sessão ordinária da 5ª sessão legislativa do 2º ano da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Peçanha, realizada em 1º de junho de 2026. Ao 1º dia do mês de junho do ano de 2026, às 19 horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Peçanha, situado à Avenida dos Bragas, 95, anexo, sob a presidência do vereador Vanilton Soares Ferreira, reuniram-se os senhores vereadores para a sessão ordinária do 2º ano legislativo da legislatura 2025-2028.
Feita a chamada pelo regimental, primeiro secretário, vereador Anselmo Barbosa, constatou-se a presença de 10 vereadores: Alair Ricardo Ferreira, Anselmo Barbosa, Estevão da Cunha Pereira, Hélio das Dores Dionísio, Jarbas Braga Caldeira, Aldivino Gomes do Nascimento, Ricardo de Almeida Braga, Romar Silva Campos, Wagner Vianney Perpétuo e Vanilton Soares Ferreira. Ausente, o vereador Edmilson Alvarenga Lima, que justificou a sua ausência. Havendo número legal de vereadores presentes, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o vereador Jarbas Braga Caldeira para proceder à leitura do versículo da Bíblia Sagrada, que proferiu as palavras contidas no Salmo 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Peçanha, os trabalhos foram formalmente iniciados. Expediente e correspondências. Dando sequência, passou-se à leitura das correspondências do dia. Foi apresentado o requerimento de autoria do vereador Ricardo de Almeida Braga, que solicita ao excelentíssimo prefeito municipal a confecção e instalação de uma estátua em tamanho natural na Praça Dr. Antônio da Cunha, Praça do Coreto, com o objetivo de homenagear o falecido cidadão José Júlio de Jesus, amplamente conhecido pela alcunha de Zé da Gaita. Também foram lidas as respostas formais do Executivo aos requerimentos anteriormente enviados pelos vereadores Anselmo Barbosa e Alair Ricardo Ferreira. Por fim, registrou-se o convite para a festa de Santo Antônio, ressaltando que no dia 10, quarta-feira, o Poder Legislativo participará ativamente do leilão beneficente. Assuntos diversos e tribuna livre. Senhor presidente, franqueou a palavra para discussão de assuntos gerais. O coordenador de Vigilância em Saúde Sanitária de Peçanha, senhor Alan Jackson, coordenador da Vigilância Sanitária, utilizou a tribuna para prestar esclarecimentos sobre a atualização do Código Sanitário Municipal, alinhado às diretrizes do Estado. Abordou o projeto de cadastramento, castração e microchipagem da população de cães e gatos do município, visando mitigar os riscos à saúde pública decorrentes do aumento de animais errantes. O vereador Alair Ricardo Ferreira endossou a importância da matéria e solicitou expressamente que constasse em ata seu posicionamento de que o órgão fiscalizador adote uma postura prioritariamente educativa, notificando e concedendo prazos adequados antes da aplicação sumária de multas, protegendo os micros e pequenos comerciantes locais, como açougues e padarias, contra eventuais abusos de poder ou danos irreparáveis à imagem dos estabelecimentos. O vereador Alair Ricardo Ferreira relatou um episódio recente em que uma idosa foi mordida por cães nas proximidades do hospital local, reforçando a urgência do recolhimento de animais agressivos e a necessidade de ampla campanha de conscientização populacional. Passando a palavra para o secretário de Governo, senhor Antônio Rangel de Queiroz Neto, respondeu a questionamentos sobre o cronograma de manutenção de estradas. O vereador Jarbas Braga Caldeira cobrou celeridade, apontando que produtores reclamam das vias secundárias, ainda necessitam de reparos, citando especificamente a região da Aldeia da Pedra e a iminência de um evento comunitário no Córrego Grande. O vereador Alair Ricardo Ferreira
sugeriu que a Secretaria de Obras realize reuniões diretas com os líderes comunitários para mapear os pontos críticos definitivos, como o Morro do Raimundo Moura e a região de Santa Teresa do Bonito, evitando intervenções superficiais que se perdem com as chuvas. Adicionalmente, o vereador Jarbas Braga Caldeira indicou que, diante do projeto de lei enviado pelo Executivo, visando um empréstimo de R$2 milhões junto ao BDMG para a compra de uma retroescavadeira, a bancada intercede para que o recurso seja convertido na aquisição de uma motoniveladora, Patrol, equipamento considerado de maior utilidade e urgência para a extensão de melhoria de Peçanha. Vereador Estevão da Cunha Pereira atualizou os presentes sobre as obras de pavimentação da rodovia MG 314, executadas pela empresa CCL, com respaldo de Gustavo Valadares, indicando que já existem 11 quilômetros e 800 metros pavimentados, com a instalação de defensas metálicas, guarda-reis e sinalização horizontal em andamento. Alertou a presença perigosa de aproximadamente 20 animais soltos na pista durante a noite, nas imediações do viveiro da Saniba. Cobrou também providências urgentes junto ao DER de Minas Gerais em relação à rodovia MG 416, que liga Peçanha a São Pedro do Suaçuí, classificando-a como intransitável devido ao matagal que invade a pista. Ordem do dia: discussão e votação de matérias. Requerimento de homenagem, estátua de Zé da Gaita. Colocado em discussão, votação, o requerimento do vereador Ricardo de Almeida Braga para a confecção da estátua em homenagem ao falecido José Júlio de Jesus, Zé da Gaita. O autor agradeceu o apoio dos pares, relembrando o legado icônico e a pureza do homenageado. Os vereadores Araí Ricardo Ferreira, Estevão da Cunha Pereira, Wagner Vianney Perpétuo, Jarbas Braga Caldeira e os demais membros manifestaram-se voto favorável. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Segundo, projeto de lei de incentivos esportivos e culturais, segundo turno. Colocado em discussão e votação em segundo turno, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiações em competições esportivas, eventos culturais e educacionais, datado originalmente de 30 de março de 2026, manifestaram-se favoravelmente todos os parlamentares, com destaque ao voto de Estevão da Cunha Pereira, que registrou o anseio por melhorias substanciais nas premiações do Campeonato Municipal nos anos subsequentes. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terceiro, projeto de lei número 2331 de 2026, proteção animal e Código Sanitário Municipal. Senhor presidente, relembrou que a matéria referente ao manejo populacional de cães e gatos e as respectivas adequações de taxas abusivas do Código Sanitário continua sobre análise das comissões temáticas. O vereador Wagner Vianney Perpétuo reforçou a necessidade de emendas corretivas para balancear os valores das taxas e instituir a obrigatoriedade da fiscalização orientativa antes da punitiva. O cronograma prevê votação final ainda no recorrer do mês corrente. Quarto, projeto de lei 2313 de 2025,
resíduos sólidos e usina de triagem, UTC. Registrou-se a pendência do parecer formal da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O vereador Alair Ricardo Ferreira convocou os membros das referidas comissões para realizarem uma visita técnica conjunta à usina de triagem e compostagem na próxima quarta-feira para inspecionar o volume de lixo acumulado e emitir um parecer estritamente técnico e qualificado. Quinto, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2027, e emendas impositivas. O presidente informou que as adequações dos valores das emendas parlamentares impositivas e de bancada e individuais estão sendo ajustadas junto ao Executivo, com previsão de inclusão nas pautas de votação imediatas. Encerramento. Não havendo mais assuntos a deliberar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, incluindo a participação do senhor Alessandro Nunes, da Associação Comercial, e declarou encerrada a reunião ordinária. E para constar, eu, vereador Anselmo Barbosa, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada por mim e pelo senhor presidente. Sala das sessões da Câmara Municipal de Peçanha, 1º de junho de 2026. Primeiro secretário, Anselmo Barbosa. Presidente, Vanilton Soares Ferreira. Ata em discussão, se todos estiverem de acordo, permaneço como estão. Correspondência. Primeiro eu quero agradecer a todos e agradecer ao jornal A Voz de Minas pela matéria que foi feita no final de semana. Parabenizar o Reginaldo mais uma vez pelo seu brilhante trabalho e que vem dando resultados no nosso município. A respeito de uma reportagem que o Reginaldo fez na comunidade do Fica Quieto, eu até tenho uma emenda indicada, emenda impositiva indicada para a comunidade do Fica Quieto, no valor de R$30 mil. Já foi, né? Já foi passado para o município, para a prefeitura e tudo, então ela entra em execução agora pela prefeitura, porém até o presente momento ainda não tinha se manifestado. E após a visita do Reginaldo, né, do jornal A Voz de Minas, abrilhantou mais, acelerou mais esse processo para a gente. Então, hoje já recebi até telefonema do secretário de Meio Ambiente para que a gente possa estar fazendo uma visita à comunidade o mais rápido possível para já estar olhando essa questão do poço artesiano, qual vai beneficiar, além daquela família que o Reginaldo teve na casa deles, várias outras no córrego do Fica Quieto. Essa emenda ela foi indicada por mim, dia 9 de junho de 2025, na LDO. Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Construção, Ampliação, Reforma, Rede de Abastecimento, Água da Zona Rural. Recursos vinculados, recursos não vinculados, de impostos e emendas impositivas do vereador Vanilton Soares Ferreira no valor de R$30 mil, o qual parece que não foi suficiente, mas já disponibilizei também, tentar com o executivo e ver de uma forma que faltar para complementar essa emenda, eu vou estar à disposição aqui para que a gente possa estar olhando. Abertura de poço artesiano na comunidade Fica Quieto. Justificativa. A escassez de água na zona rural é uma preocupação constante da administração municipal. A população que vive no meio rural enfrenta maiores dificuldades
nos períodos de longa estiagem, no tocante à sobrevivência humana e dos animais. Por esta razão, esse parlamentar encaminha essa emenda com vistas à melhoria das condições de vida do povo daquela comunidade. Peçanha, 9 de junho de 2025. Mais uma vez, agradecer o Reginaldo. Isso foi uma emenda que eu indiquei o ano passado para essa comunidade, para a abertura desse posto, para beneficiar toda aquela comunidade. E também quero agradecer aqui, de primeira mão, ao deputado Samuel Viana e o Carlos Viana, senador Carlos Viana, pelas emendas nas quais hoje a gente já é visível o recapeamento da rua João Pinheiro e aqui no bairro Taquaral também. Quero, de antemão, já agradecer. Correspondência também às emendas impositivas. 2027. Mais ou menos, a gente já tem um valor simbólico, e como não está publicada ainda a receita desse ano, na qual a gente prevê até dezembro chegar num valor exato, ainda não está publicado, mas nós vamos calcular em cima do valor de 250 mil por parlamentar. E se for o caso, se for mais a receita, a gente aumenta, decorrer, aumenta as emendas, o valor das emendas, e se for menor também, a gente reduz. Só porque a gente precisa de uma projeção na qual ainda não tem a publicação ainda do Executivo, da receita corrente desse período de janeiro até junho agora. E mais a emenda de bancada, essa é a emenda individual. Projeto elaborado pelo vereador Anselmo Barbosa, 2023, e a emenda de bancada. Projeto elaborado pelo vereador Alair Ricardo Ferreira, no ano de 2025. No caso, a impositiva 250. No caso de bancada, mais 1%. No caso, seria mais 125 mil. Por partido. Por partido. Para a bancada, né, no caso. No caso, vai ficar só o PV, que vai ser uma parte menor e menos parlamentar. Assuntos diversos aí. Sobre a luz lá dos pessoas, quem sabe, porque tá muito cobrando pra mim, nós botamos um negócio aqui, nós pusemos. Até hoje, um pouco cobrando, ele tem dinheiro parado, que é a nossa emenda. Nossa. Parece que já tem um requerimento nesse sentido, na qual o Executivo já prontificou em pagar. Era só, no caso, reformular a nota de serviço que já tinha vencido. Mas se a comunidade já providenciou a nova nota, é só a gente levar o conhecimento do Executivo. Acho que não vai depender de emenda positiva para pagar essa luz lá, não. Senhor presidente, mas aqui, filho falou comigo, o que não foi por pagar, foi para pagar. Nós podemos requerer aqui para não pagar com o nosso. Falou que ia pagar a nossa, ele pagou. Agora ele falou que nós temos que pagar. Na realidade, já tem essa conversa, né? Que foi até aprovado por essa casa aqui, por unanimidade. A pedido do vereador Romário, requerimento no qual foi aprovado por essa casa aqui. E foi encaminhado para o Executivo, no qual a nota já tinha vencido, não tinha como gerar
a despesa para o município, porque a nota já havia vencido, e foi solicitada uma nova nota fiscal com orçamento. Parece que essa nota já ficou pronta. A única conversa. Isso aqui vamos levar para o executivo, mas é só reforçar o requerimento. Que já tem até a resposta desse requerimento do executivo, a qual já prontificou a execução dessa obra, aguardando simplesmente a ANS nova, a qual eu acho que já tem ela, né? Já tem ela, velho? A nota da primeira tá, a outra ele falou que nós temos que sentar para saber como que vão resolver com essa ligação. Pois é, mas a comunidade já solicitou, já tem esse orçamento novo. Já tem, já. Só vamos encaminhar para o executivo e só ver. No caso lá são várias famílias que dependem dessa luz. Boa noite, senhor presidente. A nome do qual cumprimento também a todos os meus colegas vereadores. Boa noite a todos que estão presentes nesse plenário. Saudar nosso colega, o vereador Caixa, né? Fala que está aqui presente. Obrigado, viu, pela visita. Queria falar com os colegas e conforme eu prometi, na quarta-feira eu estive lá na usina de reciclagem e estivemos analisando tanto o espaço como é feito o trabalho. O trabalho é feito durante o dia e, segundo o secretário, se houver aumento da demanda com os outros municípios, que pode se criar até mais um turno de trabalho. Então, eu vi isso como positivo para a nossa cidade, tendo em vista que as responsabilidades ambientais são dos municípios, né, que são proprietários do lixo, e os municípios vão trazer o lixo até a usina, então não vai dar despesa para a Peçanha ir até as outras cidades buscarem, são eles que vão trazer e nós vamos ficar com o bônus, né, porque alguns lixos são recicláveis, né, e vai surgir venda desse reciclável e também a geração de emprego. Então, nesse caso, olhando que o ambiente é seguro, que há espaço, que há disponibilidade para recolher, para poder abrir e fazer convênio com esses municípios vizinhos, eu dei um parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente para que o Peçanha possa fazer convênios com outros municípios. Isso se tratando do projeto vindo do Executivo 2313. Gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, senhor presidente, e agradecer o prefeito Fabrício Alvarenga. Semana passada, a máquina foi lá levantar as caixas, que foi até uma emenda do Edmilson, né? Se eu não me engano, né, Edmilson? Teve a emenda lá das caixas d'água do Santo Teresa Bonito. Colocou as duas caixas lá e aproveitou com a reta escavadeira lá, aterrou a parte lá do campo que nós estávamos consertando, né? Então fez um trabalho muito bom lá. Então, assim como a gente cobra muito, eu também vim aqui, estou aqui agradecendo o prefeito por esse trabalho que foi feito lá pela comunidade. A comunidade está muito feliz e nós estamos tocando junto para frente. Muito obrigado. O que acontece? Na comunidade de São Geraldo também nós tivemos um pequeno acidente lá que acabou que não teve como instalar a caixa, ela acabou que desabou, né, e estragou, né? Eu acho que ela não vai ter conserto. Mas eu não fui notificado de nada ainda. Tem uma emenda que foi indicação minha. Eu aguardo um retorno. Acredito que nos próximos dias eles devem me passar o que aconteceu. Senhor presidente, posso? Senhor presidente, pelo que eu fiquei sabendo, tem como recuperar sim aquela caixa. Ela amassou, mas tem como recuperar, que ela não chegou a furar. Tem alguns amassados.
pelo fato de ela estar sendo colocada mais em cima, porque lá em Santa Teresa do Bonito também caiu também. A primeira caixa caiu e ainda tem alguns amassados nelas lá que não é por ter caído. É porque como estava sendo colocado com aquela Pocan e não com o caminhão guincho, então não dava para girar a caixa no ar. Então assim, eu até ajudei lá a manusear a caixa manualmente lá, eu e os operários que estavam lá. Mas com a Pocan era muito difícil porque a pá deixava a caixa girar. Então, aí aqui caiu no Bonito, mas como estava assim, em terreno baixo, caiu e ficou ali mesmo. No caso, São Geraldo estava mais para cima, caiu, parece que ainda rolou ainda no morro. Graças a Deus que ninguém ficou ferido, mas cabo de aço não aguentaram não. Lá no Bonito eles vieram em Peçanha para buscar uma cinta, corrente, depois que a primeira caiu. Porque senão tinha dado mais B.O. Mas pelo que eu fiquei sabendo, dá para recuperar a caixa lá, é só desamassar as partes que ficou amassadas, torcer a Deus, porque já demorou bastante para instalar, né? Agora, Essa foi uma emenda 2023, que foi a indicação. Mas eu aguardo ainda, e talvez eles vão me comunicar ainda, que foi indicação minha, a caixa d'água para lá. Talvez eles não tiveram tempo ainda de me comunicar. Mas se você for comunicado, vai ser até bom, porque eu nem comunicado eu fui. E eu que passei lá no Bonito ontem, fiquei lá o dia todo, aí eu vi o serviço que eles fizeram lá. Mas não foi comunicado, não, que acho que o Marliro foi lá, foi no feriado. Entendeu? Ele aproveitou o feriado e foi lá no feriado na calada da noite, como disse. Foi lá e fez o serviço. Tinha até mais um serviço para fazer lá, para sentar umas manilhas pro povo lá, mas vai na calada, né? Aí não adianta. Mas hoje eu já conversei com o Fabrício hoje, nós vamos tentar sentar essas manilhas na mão lá e resolver os problemas lá do Bonito, porque tá difícil de mexer com essa área de obras aí, tá difícil de mexer. Os caras falam que é amigo da gente, não tem amizade ali não. Porque nós indicamos a emenda, que aí, olha lá aí, coitado, não tem nada a ver com a emenda, mas tava lá porque tava esperando um serviço para eles fazer um serviço para ele lá de aterramento. Quer dizer que se ele não tivesse lá também, eles não tinham nem comunicado, ele já ia lá também, entendeu? Mas é assim que acontece, a administração tá boa demais. Tem que deixar aqui meus parabéns pro Fabrício Alvarenga, me parece que tá regaçou o morro lá do Sem Barra já, ela vai começar a asfaltar, né? Até que enfim lá no Herto, né? Acho que depois vai mexer lá no Bonito também, entendeu? Então tá de parabéns. Você vê hoje aí, igual eu falei com meu pai hoje, você vê o Peçanha aí hoje, caminhão pra cima e pra baixo de asfalto. Tá bonito demais, igual o fundo ficou muito bonito, ficou muito bom o asfalto. A firma tá de parabéns, o prefeito tá de parabéns, entendeu? Então, deputado também, o Samuel Viana e o senador Carlos Viana, entendeu? Lá do Sem Barra, eu não sei se foi os deputados que pôs aquela emenda. Foi, Tico? Foi também? Foi, não sei qual os deputados, mas foi o deputado também que mandou. Mas tá de parabéns, o Peçanha hoje tá bonito, tá em boas mãos. Tomara que os próximos prefeitos que vier, né, o nosso amigo Estevam, se ganhar a política, o próximo prefeito vai ter que trabalhar também, né? Ele vai ter que ficar igual o Fabrício. O Fabrício foi o melhor prefeito que o Peçanha já teve. Foi o prefeito que mais fez obra, o prefeito que mais ajudou o povo e olhou para a estrada rural e ele tá olhando dentro da rua também. Mas tem umas pessoas que trabalham com o Fabrício que ainda deixa a desejar, mas tá bom demais. ô vereador, só para fazer justiça, o que acontece? A Caixa, eles começaram a instalar ela, se eu não me engano, na terça-feira. Eles começaram, eles começaram, acho que na segunda. Porque veja bem, que na quinta. Não, aí o que acontece? Aí na quarta, eles terminaram as caixas e deixou a máquina lá. Porque como na quinta era feriado, e na sexta foi ponto facultativo. Aí foi aonde o Marlírio foi dirigir o caminhão, porque nenhum motorista quis trabalhar no ponto facultativo. Aí, só fazer justiça e até agradecer, porque na verdade ele, no meu caso lá, né, porque eu precisava de aterrar, e não achou nenhum motorista que queria fazer isso no ponto facultativo, então ele mesmo dirigiu o caminhão para aterrar a parte do campo lá que a gente estava precisando. Mas a Caixa, se eu não me engano, foi terça e quarta que estava tentando instalar ela. Mas eu também, Fábio, eu também não fui avisar não, viu? Eu é que tô lá, ficando lá esses dias tudo mexendo no campo, aí não tinha como passar despercebido, que as caixas estão no campo, né? Senhor presidente, boa noite a todos. Primeiro, quero cumprimentar o vereador Sebastião Caixa, nossa cidade de Cantagalo, que se faz presente aqui.
É um prazer estar te recebendo aqui na nossa casa. Aqui à disposição, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí através da transmissão ao vivo, a todos presentes. Primeiro, agradecer o Fubá, né, pela confiança aí, né? Quem sabe, né, Fubá? E quero cumprimentar, quero parabenizar o vereador Alaí pela visita lá no aterro sanitário. Ele nos mandou num grupo lá da Câmara e faço das suas palavras a minha. Então, meu voto é favorável em relação a estar recebendo lixo aí da cidade de Cantagalo, para estar fazendo aí a reciclagem. Presidente, eu queria também aproveitar a presença do nosso amigo Rangel, comunicar que o pessoal dos cotas estão mandando mensagem recorrente a respeito da nossa academia. As academias, por indicação do deputado estadual Gustavo Valadares, já tem um bom tempo que ela chegou em Pecena, ficou mais de um ano parada nas baias lá do Parque de Exposição. Depois foi para o São Geraldo, que já está instalado lá. Foi para o Taquaral, que foi instalado, era as últimas que estavam faltando, sem barra. Mas aí nos cotas ela se encontra lá. Mas ainda não foi instalado. Então, Rangel, se puder repassar essa demanda ao secretário de Obras, para que possa instalar ela lá para a gente, porque o pessoal vem nos mandando mensagem. No mais, agradecer a todos aí. Tenham uma boa noite. Obrigado. Valeu. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Cumprimento o vereador Sebastião Caixa de Cantagalo. Em nome do meu grande amigo Edinho e Valdiel do Táxi. Cumprimento todos presentes. Sobre a academia, a gente também tem que agradecer. A gente pede, cobra e tem que agradecer também. Igual, por exemplo, a academia lá do bairro Taquaral lá, já colocou a grade lá, né? Esteve com a indicação, eu pedi o emenda do Gustavo Valadares lá, a indicação minha lá e a dos cotas lá. Colocou a grade lá e a gente tem que agradecer também. E também agradecer também ao Gustavo Valadares por mais de... Fez um mês do asfalto aí, já tem 15 quilômetros de asfalto aí. Tem que agradecer ao nosso deputado Gustavo Valadares aí. E é isso mesmo, obrigado. A LDO está em discussão. Já entra na próxima pauta, já automática, já para segunda-feira, dia 18, no dia 15. E também o Código Sanitário já estava na pauta para hoje já, inclusive umas emendas do vereador Vaguinho. E infelizmente ele não tem como entrar na pauta hoje, porque vai ter que modificar o projeto todo. E já foi solicitado do Executivo para que se adequasse esse projeto e encaminhasse o substitutivo para a Câmara. E mais prudente, devido a essas alterações. E também parabenizar o vereador Vaguinho por essas correções na qual foi detectado esse problema com o projeto. Aí a mudança do projeto seria uma emenda do vereador Vaguinho, praticamente o texto todo do projeto. Então, foi mais prudente pedir ao Executivo que substituísse o projeto, adequando com as emendas do vereador Vaguinho. Fica para a próxima reunião, projeto de lei do Código Sanitário 2330, porém eu queria ver com vocês a possibilidade da gente estar botando os 2 turnos na segunda-feira, porque isso é um projeto que já tem uma certa urgência aqui na casa já, e para o município estar adequando algumas normas. E também já convidar vocês que amanhã o pessoal que assessoria nossa aqui para as emendas impositivas vai estar aqui na Câmara a partir do meio-dia e já está à disposição para receber as indicações de vocês. E pedir por gentileza que o mais rápido possível, né, que puder estar passando aqui amanhã ou depois para a gente estar finalizando
essas questões aí. Na realidade, já tem que. A gente já precisa dela, Fubá, porque a gente já tem que fazer uma programação para encaminhar para o executivo todas as demandas. Então, mais rápido esse dado para a gente aqui, melhor. Presidente, aproveitando sobre as emendas impositivas, o hospital ficou de nos enviar, né? E até marcar uma reunião, acabou que ainda não nos convidaram. Eu e o Jabas Romário, a respeito da questão do tomógrafo do senador Cleitinho. Eu falei o Jabas Romário que eles falaram que nos iam nos convidar. Isso já tem uns 2 meses, então nós estamos aqui à disposição, né, Romário, né, Jabas? E de todos os vereadores aqui também, para ver a questão da contrapartida sobre o tomógrafo e o local que seria instalado. A gente ficou nela, aí tem de fazer a visita nos outros hospitais, estou à disposição também, se você quiser, porque aproveitando a gente poder indicar tudo da forma certa, já está em funcionamento, se Deus quiser, ano que vem, e atendendo toda a população que estiver no hospital. E, presidente, também queria comunicar a todos os colegas vereadores da população peçanhense, dentro do próximo mês, mais tardar daqui 2 meses, o senador Cleitinho vai estar aqui em Peçanha. Já convido a todos os colegas para estar prestigiando a vinda dele aqui na nossa cidade e também cobrando melhorias aqui para o nosso município, como, por exemplo, a questão de um futuro desvio para a nossa cidade, se esse for existir. Então, como pré-candidato a governo do estado, eu tenho certeza que é uma demanda que a gente já foi explicar para ele. Com a sua vitória, se Deus quiser, ele pode nos atender. E também outros assuntos que vocês acharem pertinente. E sobre as academias, presidente, a gente tem que cobrar, mas também tem que agradecer. Em alguns meses já a gente vem cobrando os eles, ele me explicou que o cara que mexe com ferragem daquelas grades lá, né, Romário? Tava agarrado no serviço. Aí sempre os eles de forma sempre muito educada. Então quero aqui agradecê-lo também por toda a atenção aí conosco aí, fazendo bom trabalho aí na prefeitura como outros funcionários. Muito obrigado. Presidente, boa noite a todos, presidente, novos colegas, plateia aqui presente, vereador Caixa, Agrário. Presidente, queria alertar nobres companheiros sobre o Tribunal de Contas do Estado, sobre as nossas indicações positivas, que a gente é corresponsável com as aplicações, não é só indicar. E o mais interessante, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, está alertando para alguns municípios de Peçanha, de Minas, e Peçanha está no meio, sobre os gastos com shows. Então, fora das ordens. Então, é uma responsabilidade nossa, pelo menos acompanhar o TCE e ver o que está acontecendo, para a gente não ser pego de surpresa para futuras votações aqui. Viu? Obrigado. O vereador Jarbas, eu até vi essa notícia mesmo, mandar no grupo da Câmara, acho que foi até você, Nossa Excelência. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, a gente não vê uma irregularidade, sim um gasto no valor, podemos dizer, proporcional maior do que a nossa cidade aí, pelo número de habitantes. Pelo que eu entendi, um exemplo, em Patinga gastou R$2.243.000. Se você dividir pelo número de habitantes, dá um valor de R$ 9,53 por habitante. Aí você pega a Peçanha e gastou, porque são ao todo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cidades que estão listadas aqui no Tribunal de Contas do Estado, entre elas Peçanha. Aí você pega o número de habitantes de Peçanha, tá dando um valor de R$ 79,00. Então é proporcional, parece que o valor foi gasto. Mas de qualquer forma a gente pode perguntar ao secretariado se eles foram notificados de alguma coisa, né, Jarbas? A gente fazer acompanhar essa questão do Tribunal de Contas aí. Mas parece que é questão da você dividir o número de habitantes aí pelo valor que foi gasto empenhado na festa. Eu exemplo aqui de Santa Bárbara de Toguro, uma cidade de 4.000 habitantes, gastou R$1.900.300.000. Se for dividir pelos 4.243 habitantes, dá um valor de R$ 454,00 por habitante. Então é a questão aí da proporcionalidade que eles estão questionando, que foi acima do normal. Mas vamos acompanhar e estar fazendo a reunião com o pessoal que organizou a festa para a gente saber algo, se eles foram notificados, ou só um acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado mesmo. Com certeza, vereador Estevam, não há irregularidade nos gastos, não. O Tribunal de Contas alerta
pela proporção, né? Proporcionalidade entre tamanho de cidade, população e gastos. E quando um Tribunal de Contas, o TCE, vai alertando, eu acho que a gente tem que tomar ciência para que futuramente não aconteça coisas piores. O presidente, nobre vereador Jarbas, colega Estevam, eu vou falar o que eu penso sobre isso, sabe? Eu acho que o Tribunal de Contas, assim como o Judiciário, algumas partes deveriam de ser proibido de ser indicação política, sabe? Porque eu acho uma irresponsabilidade tão grande do Tribunal de Contas, porque ele tem ciência, ele sabe que uma emenda que é destinada para, por exemplo, eventos, ela não pode ser utilizada em outro lugar. Então, o que o prefeito vai fazer? Vai devolver ela. Por exemplo, o senador, o secretário de governo, a equipe dele, me ofereceu 300 mil reais para a cultura. Só que eu não tinha tempo, porque eles me indicaram há mais ou menos uns 20 dias atrás. Perguntou se eu queria 300 mil reais para a cultura. Só que eu tinha, era 3, 4 dias para poder indicar em qual evento que ia pôr. Eu falei, não tenho condição. Eu falei, não dá para a gente trocar para poço artesiano? Ele, não. Não dá para mudar para isso? Ele, também não. Ele não pode mudar a emenda para nada. É só para aquilo ali. Aí eu vou te perguntar assim, nós somos parlamentares, nós sabemos disso. Vamos supor que um deputado encaminha 1 milhão para a cultura. O prefeito vai fazer o quê? Vai fazer o show? Ou ele vai dizer assim, não, toma, leva embora. Então, assim, esse negócio de poder de tribunais igual o TCE, TCU, até o próprio judiciário ter gente política no meio, eu acho um desacerto, sabe? Porque muitas das vezes vai muito, apesar de que lá no TCE tem o Agostinho Patrus, né, que foi o Zé que estava aqui. Então eu acho assim, é muito irresponsável, tem hora, algumas falas, tendo em vista que uma emenda ela não pode ser mudada. Se essa emenda ela já veio destinada para a festa, o prefeito pode estar com o hospital. Estou falando sendo bem transparente para a população de Peçanha que está nos assistindo agora. Ou talvez eu possa estar sendo simples, ou talvez analfabeto em falar isso, porque eu sou vereador de primeiro mandato, talvez eu não tenha essa informação correta. Mas pelo que eu sei, até onde eu sei, uma emenda ela não pode ser mudada do que foi destinado. Se foi destinado para a saúde, ela tem que ser usada na saúde. Se ela foi destinada para obras, ela tem que ser usada em obras. Então, se uma emenda chega, se uma verba chega para o município para eventos, o prefeito vai usar em eventos. Aí como que o tribunal vai dizer assim, está gastando muito? Então que ele proíba os próprios deputados de mandar, de indicar essas emendas. Porque da forma que ele faz, fica meio irresponsável diante da população. Porque a população passa aquela impressão que o prefeito está deixando de colocar dinheiro, por exemplo, na saúde, deixando de colocar nas estradas para fazer festa. Então, você compreendeu, Jarbas? Eu entendi a queixa de Vossa Excelência, a queixa não, o alerta que você está nos falando, mas eu acho que fica uma forma E tem irresponsável. que explicar direitinho que não é recurso próprio, né? É emenda que eles indicam, entendeu? Não é o prefeito tirando recurso próprio e fazendo, não. Não, é o que eu estou falando. Então, por isso que eu falo que fica irresponsável por parte do Tribunal de Contas. Porque para a população, aqueles que não têm o costume de ler, de aprofundar, passa a entender o seguinte, poxa vida, eu estou precisando de exame, não está tendo exame e gastou 1 milhão na festa. Poxa, mas se tinha 1 milhão para gastar em festa, não se pode usar em nada. O vereador Fubá, isso eu entendo o seu questionamento sobre as emendas, até concordo também, certa interferência, mas em específico essa notícia não é sobre as emendas, são os números que nós aprovamos aqui nessa casa. Isso aqui é uma previsão para os gastos. Os números de uma relação de empenhos, ou seja, valores previamente reservados no orçamento para um gasto específico. Então, esses gastos aí não foram questão de emendas, foram já previamente específicos, que seria para o setor cultural, no caso a festa do peão. Igual eu falei, não estou falando que nenhuma irregularidade, é questão da proporcionalidade. Pelo número de habitantes, um valor que seria como se fosse para cada cidadão. A cidade de Patinga deu R$4, Peçanha deu R$80. Então, não é sobre as emendas, mas eu concordo com a sua fala e acho prudente, sabe, vereador? E teve até uma decisão agora que eu estava reparando, não sei se ainda foi, já está valendo, mas parece que a questão das emendas a Pix deputado vai ter um valor específico X, né, para contratar shows artísticos, vai poder ser valores mais exorbitantes. Se não me engano, é cerca agora de R$500 mil vai ser o máximo.
Quem está até batendo nessa tecla é o candidato a presidente da República do Partido Missão, chama Renan Santos. Eu vi que ele fez alguns vídeos sobre isso. Então fez uma pressão até no Legislativo. E parece que agora, não sei se ainda foi votado, eu não acompanhei, mas parece que vai ser deputado poder mandar do máximo 500 mil aí para a questão de... Mas não é a questão aqui de específico dessa matéria do tribunal, isso causa valores empenhados, como foi votado aqui nessa casa. Pois é, mas o vereador, mas eu acredito que nós defendemos uma população, né? E a gente defende o que é o interesse do nosso povo. Então não adianta também ficar querendo colocar show de artistas que não tem nome, que tem nada. Que aí fica, por exemplo, um cidadão que mora lá na zona rural, talvez doido para um dia poder ir no show do Henrique Juliano, mas aí o Henrique Juliano só fica para as capitais afora, e aí que dia que ele vai ter essa oportunidade? Então são cidadãos iguais a todos, mas que só têm acesso a esses artistas quando tem essas festas de portas abertas, como é aqui o caso de Peçanha. Então, nós que somos de interior, a gente tem que defender a nossa população. Por mais que a gente discorde de algumas atitudes de algum prefeito, mas se nós formos olhar para o nosso povo, eu, por exemplo, debati com um deputado semana passada, assim, ó, na lata, quando ele falou da questão dos vereadores. Ele falou que ele é a favor que feche as câmaras municipais de cidades pequenas, porque, segundo ele, as câmaras dão mais despesa. Aí eu falei com ele, olha, em cidade pequena que tem aquelas brigas quando a pessoa não vota no prefeito, ele não consegue consulta, ele não consegue nada, o comércio dele não consegue alvará, entendeu? Eu falei, e são os vereadores que fiscalizam isso, porque senão a população mais simples, a população de interior, sofreriam demais na mão de muitos coronéis que viram prefeitos, né? Eu falei, se tivesse de acabar alguma coisa, tinha que acabar com os deputados, porque são comunidades igual nossa lá de Santa Teresa do Bonito. Eu acho que foi lá uma vez o Mauro Lopes, mas tirando disso, nunca mais foi deputado lá não. Então, tipo assim, então ele só entende de política porque hoje, lógico, a internet, e com nós vereadores que vamos lá e que brigamos, igual o vereador Edmilson está cobrando aqui questão de manilhas. Então, assim, nossa população de interior, se a gente for olhar muito o que lá para cima vota, o que lá para cima opina, eles sempre vão deixar nossa população carente sem ter nada que vem, só o que sobra lá de cima. É assim, tudo que não tem aparelho novo vai para as capitais. Quando eles ficam sucateados, eles vêm para as cidades de interior. Agora eles querem fazer isso com os artistas também. O artista, enquanto ele está na fama, ele está lá para as capitais. Aí quando ele já não está mais naquela fama que diminui, né? Eu tentei fazer um show ano passado lá no Bonito, tentei contratar o Padre Zezinho, tentei contratar até o Padre Robson, um monte desses padres. 100 e tantos mil. Eu tenho que esperar eles ficar mais velhos ainda, sair da fama para poder ir na minha comunidade. Então, eu não acho correto isso. Então, eu acho que o Tribunal de Contas tem que se meter na vida deles para lá e ver se há irregularidade. Se tiver 1 milhão jogado fora, espeitiçado, mal documentado, tem que punir quem faça isso. Agora, tirando disso, eles têm que olhar que comunidades igual as nossas estão sem policiamento, estão sem saúde. É isso que eles têm que olhar, porque eles sabem dessas coisas. Outro dia, me desculpe eu me estender, mas vou parar já. Igual esses dias, uma pessoa falando que o senador mandou dinheiro para a igreja. Eu falei, poxa, por que conta essas mentiras? Por que entra nesses tumultos, sabendo nós que não tem como mandar emenda para a igreja? Então, assim, eu fico chateado com esse tipo de mentira, sabe? Vereador, eu acho que eu não deveria ficar chateado, não, que o Tribunal de Contas ele é eleito para isso. E você não acredita no Tribunal de Contas do seu estado. Você acha que deve até desfazer esse tribunal. A gente se orienta por eles. A gente se orienta as prestações do prefeito, as prestações anuais. É o tribunal que nos alerta. Se a gente ignorar um alerta de um Tribunal de Contas do Estado, igual você está ignorando aí, eu acho que a gente está denegrindo também a nossa imagem. Eu acho que a gente está ignorando um futuro, um problema no futuro. O tribunal apenas alerta. Está mandando um alerta ao município de Peçanha, a alguns outros municípios do estado de Minas. Eu acho que a gente devia não ignorar, não. A gente devia pelo menos olhar se realmente a emenda de quê? Se é total 100%, porque você está alertando alguma
Problema Senhor houve. vereador, No princípio, não- o senhor falou aí que não- é vereador primeiro mandato, mas não precisa. Qualquer um vereador sabe que o Tribunal de Contas está ali para nos auxiliar. não, né? senhor E a vereador, gente, eu acho, tem que dar ouvidos. não, senhor vereador, o Tribunal de Contas, ele é eleito igual eu fui eleito. Eu fui eleito, só que a diferença é que ele foi eleito pelos colegas dele. E eu os fui eleito deputados. e eu fui eleito pelo povo. A diferença é essa, eu fui eleito pelo povo de Peçanha. E um conselheiro do Tribunal de Contas, ele foi feito uma negociata entre eles lá e eles escolheram quem que era o deputado que ia. Muitas das vezes tem prefeitura que aquele deputado que antes era deputado, ele era a oposição do prefeito naquela cidade e ele se torna conselheiro de tribunal. E tem Então, prefeitura o que que é eu estou situação. O que eu estou dizendo é que eu sou contra essa modalidade de indicação de político para Tribunal de Contas. Eu acredito que teria que ser eleição entre juízes, entre concurso público, porque, veja bem, imagina que você é um prefeito contra um deputado e você dá o azar desse deputado virar conselheiro de Tribunal de Contas. Você vai arrumar o quê? Você vai ficar todo dia sob o julgo dele, sobre foi o que aconteceu, né? Vou nem falar assunto da escola, mas foi o que aconteceu com o tio Patrus, que era a oposição do Zema e foi ferrenho em cima dele. Então, assim, a gente sai fora da política, da política mesmo, administrativa, e vai para a questão da parceria. Só para você ter ideia, não estava para ser indicado dessa vez agora o deputado que foi, não. Tinha um monte de deputado, o TQ Cota lá, já estava até passando o gabinete já para o suplente dele, porque até então estava negociando que ele ia ser o conselheiro do Tribunal de Contas. No final, do dia para a noite, mudou e foi outro que virou conselheiro. Então, veja bem, essa é a minha opinião, eu acho que Tribunal de Contas, só que isso é opinião, eu acho que não deveria de ser políticos, eu acho que deveria de ser ou concurso público ou pessoas do judiciário que fosse para o Tribunal de Contas. Agora, opinar sobre o município, quem eu acho que tem fé pública para opinar somos nós, porque nós que sabemos a realidade. Nós, você, o senhor, Vossa Está Excelência, opinando sobre gastos. Vossa Excelência tem muito mais fé pública aqui para saber se o prefeito está gastando demais ou não, do que um conselheiro que está lá em Belo Horizonte, sentado na cadeirinha dele, que nem conhece o que é emparedado, muito menos pinga-fogo. Agora, o senhor conhece, eu conheço, nós aqui conhecemos, então nós sabemos julgar sobre a nossa cidade. O conselheiro que está lá em Belo Horizonte, ele não conhece, ele nem sabe como é que funciona a Peçanha. Não, senhor presidente. Eles têm lá todos os dados, eles têm os valores de FPM, não vão ignorar o TCE, não. Muito obrigado. Ô, presidente, só correção, falei que o Agostinho Patrus era o presidente, eu conferi, ele não é mais presidente do Tribunal de Contas. Ele ficou de 2019 a 2023, agora é o Durval Onde. Só fazer essa retratação, obrigado. Aí eu quero também paralisar e agradecer o Agostinho Patrus, que foi o primeiro a indicar o asfalto para nós aqui da indenização da Vale, foi ele. Se não fosse ele, não tinha saído o asfalto da 314, não. Isso aqui muita gente sabe disso, não é ou não é, presidente? Foi ele que pôs o nosso asfalto da 314 lá na indicação da indenização da Vale. Então nós devemos muito agradecer ele, não só ele como o Gustavo Valadares, mas devemos primeiro agradecer o Agostinho Patrus, depois agradecer o Gustavo Valadares. Na verdade, o primeiro a indicar a questão do asfalto foi o Agostinho Patrus, após as manifestações do povo de Peçanha com a população de Coroaci. Isso eu publiquei outro dia no meu Facebook, até agradecer o Reginaldo que está aqui, que foi um dos que iniciou essa luta pela MG 314 e que muitas das vezes é injustiçado com essas falas de fulano e ciclano que está trazendo. Agora, existe a ajuda do Gustavo Valadares? Demais. Ele tomou frente e ele tocou o barco. Mas não devemos esquecer que realmente foi o Agostinho Patrus que indicou, que fez a primeira indicação com a luta do nosso amigo que está aqui presente aqui, ó, o Reginaldo, com a turma ali junto com o pessoal, o Tico aqui, que é o pessoal lá do como é que chama lá? Arraialzinho já saindo para Coroaci lá, Estiva. A turma lá, fizeram uma manifestação lá, inclusive o senador Cleitinho esteve nessa manifestação, se eu não me engano. Então essas coisas não pode esquecer, porque senão fica feio para a população, senão a população para de brigar. Obrigado, Presidente, mais uma vez, né, eu acho que
fica até repetitivo, mas voltamos a falar sobre o asfalto. Esse asfalto só saiu, repito e coloque em ata, por gentileza, por causa do Gustavo Valadares quando ele foi secretário de governo. Se Agostinho Patrus tivesse a articulação dele tão boa e não ter visto a situação sua pessoal, que foi para o Tribunal de Contas quando ele era presidente da Assembleia, ele teria conseguido o asfalto. Pois quem é presidente da Assembleia e presidente da Câmara sabe a força que tem. Pode considerar que ele seria o terceiro governador. Como presidente da Câmara aqui, pode ser considerado o terceiro prefeito da cidade. Então, a expressão que ele tinha de ser presidente da Assembleia Legislativa, ele teria conseguido esse assalto sim. Esse assalto só saiu porque Gustavo Valadares estava na cidade administrativa como secretário de governo. É simples, a conta é matemática. Porque com a obra de mais de 77 milhões iria mudar para a vida do governador do estado de Minas Gerais, uma cidade que tem 17 mil habitantes. O Gustavo, no primeiro acordo que ele sentou na mesa com o governador de Minas, ele disse que o sonho dele era, desde o primeiro ano como mandato de deputado, que agora vai entrar para o 6º mandato consecutivo, era fazer o assalto de Peçanha-Coroaci, o que foi tratado. Tanto que ele, quando o governador esteve aqui em Peçanha, ele falou que não teria o recurso. Mas logo depois ele anunciou o asfalto com Gustavo Valadares, que foi um acordo que eles fizeram como secretário de governo na ocasião. Então esse assalto é exclusivamente empenhado pelo deputado estadual Gustavo Valadares. Caso fosse como tal, o Agostinho Patrus estaria no dia aqui, terá sido informado. Pelo que a gente vê, eu não vi ele aqui nenhum dia não. E aliás, Agostinho Patrus, o presidente aqui dessa casa, deu uma homenagem para ele como título de cidadão honorário peçanhense. Acho que a placa está mofada aqui guardada, não está, presidente? Ele não veio buscar ela aqui até hoje. Então, o nosso reconhecimento aqui total é para o Gustavo Valadares, nosso deputado estadual. Obrigado. Voltando aos trabalhos aqui, também já pedia às instituições, às entidades que receberam emendas impositivas da Câmara fazer o favor de trazer prestação de contas para a qual as próximas indicações que já está em vista possa receber emendas impositivas. Parece que o hospital ainda tem que trazer, a conferência ainda não trouxe prestação de contas, ninguém trouxe nada ainda. As associações, parece que essas associações foi indicado o ano passado, né? Não. É 31 de dezembro para indicar. Eu falo as que já receberam, o hospital já recebeu, a conferência parece que já recebeu também. Aí a Câmara aguarda para que possamos estar fazendo novas indicações, porque sem as prestações de contas, segundo a lei, a nossa lei orgânica aqui das emendas impositivas, não tem como indicar sem chegar a prestação de contas nessa casa. Aí nós aguardamos do hospital, da conferência e de vários outras instituições aí, entidades que receberam. Aguardamos até na próxima reunião, que é na segunda-feira. Do ano passado? Por exemplo, eu indiquei pro Corvo dos Alves, o Corvo do Jorge ali. Até hoje nunca recebeu o Corvo dos Corvos. Não tem jeito, não. Minhas emendas ficam perdidas. Não tem jeito, não. Quando não pagou nenhuma dessas, não. As duas que lá não. Presidente. Não, Tá certo. perfeito. Não, tá certo. É Agora a a associação acho que tá mais certo. regularizada que tem no versão. Hoje, o que acontece? O Tribunal de Contas está mudando, no caso o STF, tudo essa questão aí das mudanças das emendas. Hoje, tanto emenda estadual, federal, municipal, link compartilhado da Câmara com o Executivo, a gente consegue acompanhar todas as emendas. Então, não tem onde correr dessa prestação de contas, não. Você está executando, você iniciou, você implantou, já tem que começar a mostrar o Tribunal de Contas e compartilhar com a Câmara. Então, tanto a federal, municipal e estadual. Vai dar muito problema de
questão de prestação de contas e tudo, mas vai ser acompanhado agora em tempo real. Ainda será por execução, início, meio e fim. Então essas que não vão ser pagas e tudo já vão também para o portal. E o motivo também que não está sendo pago. As que foram indicadas em 2025, tem até 31 de dezembro para pagar. Que foram indicadas em 2024, e tinha até 31 de dezembro de 2025 para. Tá. Ô, presidente, eu acho que até uma posição que a gente pode depois estar olhando, a gente sentar com o Poder Executivo para a gente estar fazendo uma. Até sobre essas emendas mesmo, sabe? Para conversar com eles. Para que tenha uma certa melhor organização, ao meu ver, sabe? Porque aquela. Lá na comunidade São Geral, se o pessoal perguntou sobre essa caixa d'água, eu falava que era indicação da sua autoria. E acabou acontecendo um acidente que ela estragou, sabe? Era para já estar antes. Então, incidentes acontecem, mas a gente, para evitar incidentes, tem que ter programação. Acho que poder sentar com a prefeitura, para a gente poder estar articulando da melhor forma possível as indicações de emenda. Talvez tenha algum lugar, né? A prefeitura acha até mais propício e adequado para uma indicação X, a gente poder estar olhando, sabe? Vamos ter que seguir essa linha e eu já fiz uma proposta já para o executivo para a gente estar sentando para alinhar isso. Exatamente para não ficar emendas perdidas. Em um local que vê mais viável, a gente está fazendo as indicações. Está aguardando o presidente das entidades para prestação de contas. Caminhar, né, para a Câmara, esses que já receberam, para que possa estar recebendo novas emendas. Estou mencionando o hospital e a conferência, que é uma das entidades que eu sei que já recebeu. Esse ano eu não tenho conhecimento ainda não. Eu falo em 2025, foram do ano passado. Parece que a conferência, mais de 100 mil, parece. Não sei. Com certeza já foi executado algum. Nós já estamos no meio do ano. Era para respirador, no caso, o hospital. O arco cirúrgico já foi prestado.
Ô, ô Reginaldo, não, eu concordo com você que se a gente fosse agradecer e dar os nomes de todas as pessoas que correram, a gente poderia ir no cartório aqui de Peçanha e colocar o nome das 17 mil pessoas aqui na nossa cidade, porque eu acho que todo peçanhense já, de alguma forma, cobrou ou sonhou com esse asfalto. Eu só fiz um questionamento aqui, né, uma discussão saudável que a gente sempre tem aqui nessa casa, em relação quando foi tocado o nome do Gustavo sobre o asfalto. Então eu só, como disse, reafirmei o que eu acredito, que o Gustavo Valadares, como deputado, como secretário de governo, foi fundamental nessa conquista. Mas se fosse agradecer, como publicamente já te agradeci diversas vezes, teria de agradecer toda a população peçanhense. Porque toda a população peçanhense, como o senhor disse, a questão do seu Air Passo, eu também já vi várias vezes, já fiquei atolado lá, porque meu avô também mora na região dos Pedrosos, tem mais de 50 anos que ele sonha esse asfalto, como o senhor Air Passo sonhava. Então, a gente sabe de todo o sonho de todo peçanhense que era ter esse asfalto. Eu só, no momento que o Fubá a gente comentou a questão do Agostinho e do Gustavo, eu citei a fala eu citei, né, a função que o Gustavo teve como secretário de governo e, consequentemente, a conquista desse assalto. Mas Tibério Vinícius, como sempre, já registrei isso publicamente nas minhas redes sociais, pode pegar todos os meus vídeos que eu fiz, sempre citei seu nome, do jornal A Voz de Minas, e como citarei de toda a população peçanhense, porque essa conquista não é do Gustavo, é a conquista de toda a comunidade da nossa cidade. Obrigado. Presidente, só eu vou. Senhor presidente, eu queria perguntar sobre um projeto do Vaguinho, mas antes só falar com o Reginaldo. Reginaldo, eu sinceramente eu falo isso direto, sabe? Hoje, uma pessoa levantar a bandeira de asfalto hoje é fácil. Eu quero ver antes de nem falar em asfalto, quando vocês faziam. Eu passei por isso. Em 2010, eu cheguei no Bonito e falei assim, aqui vai ter uma torre de celular. Todo mundo é doido. Uns falaram, eu ando pelado aqui se instalar. Eu falei, vai ter. Cheguei a comprar uma por 35 mil reais no meu bolso. Coloquei lá no meio da praça. Eu falei, se o governo não instalar dele, eu instalo a minha. E todo mundo, olha aí é doido, olha aí é doido. Igual eu tenho certeza que você ouviu naquelas épocas as passeatas. Esse cara é doido, filho. Passeata com 5 carros. Tenho certeza que você deve ter ouvido essas coisas. E você insistentemente estava lá, você fez reunião. A hora que eu posso estar até fazendo campanha para você aqui, que você é um bom, se for vereador, um bom vereador. Então, assim, você foi até o DR fazer reunião, eu lembro disso, eu acompanhei o seu trabalho. E hoje, eu não tiro o mérito de você para dar para ninguém, não. O mérito, ele é de Reginaldo, com aquela equipe que teve coragem de se falar em uma coisa que nem existia. Porque depois ir lá fazer o que já estava botado no papel é fácil demais. Agora, falar uma coisa que não existia, você está de parabéns. E isso eu falo, não é aqui não. Eu falo nas minhas redes sociais, falo em todos os pontos. Não tiro o mérito do Gustavo, mas tirar o seu para dar para ele eu também não faço, mas não faço de jeito nenhum. E nem tiro o seu para dar para os 17 mil habitantes de Peçanha, não, porque não foi 17 mil habitantes, pessoas que foram lá acreditar numa coisa que não existia, não. Foi você que foi. Você foi e um grupo aí pequeno, de uns 50, 100, e talvez, eu acho que nem 100 que foi. Entendeu? Então, assim, eu te parabenizo demais. E se eu puder, em todos os cantos que eu for, que falar de MG 314, eu falo, essa MG tem um nome, que é Reginaldo. Falo isso e você sabe disso que eu falo nas minhas redes sociais direto. Agora, presidente, o que eu queria perguntar é o vereador Vaguinho colocou um projeto de lei aqui no ano passado, nós votamos ele sobre a questão das palestras na escola, não foi isso? Palestra sobre droga. Sabe, eu sou um defensor do Fabrício aqui, sabe? Sou um defensor do executivo. Mas tem coisas que chatejam demais. Por que que esse projeto de lei do vereador, até hoje, se ele acontece, nós não ficamos sabendo? Passa um ar de desrespeito ao legislativo, sabe? Se foi votado nessa casa, se foi aprovado, por que que a gente não ouve dizer que está acontecendo? Então, assim, eu sinceramente, se a secretária de Educação estiver aqui assistindo essa sessão, gostaria muito que ela nos dissesse o que ela fez com esse projeto de lei. Se é uma lei que não se respeita, ou qual é o motivo? Por que que a gente não ouve dizer? Eu, pelo menos, não ouço dizer. Tá vendo? Na época, nós estávamos debatendo muito sobre a questão das drogas, sobre... E o Vaguinho chegou até a visitar as comunidades terapêuticas, e aí ele colocou um projeto de lei bom para a população, que é falar sobre drogas. E isso eu não vejo. Eu vejo muito a patrulha escolar, né, da Polícia Militar. Eu vejo a mãe na bomba, né? Não sei se é palestra. Eu vejo muito ela lá, sabe? Não sei se tá fazendo palestra, mas eu passo direto e vejo ela lá.
Mas lá é do não estado, né? Não é do Com município. certeza. Então, só isso, senhor presidente. Obrigado. Olá, e também foi bom você tocar nesse assunto, também parabenizei o vereador Vaguinho. Também, né, projeto. Mas no meu primeiro ano como vereador aqui, isso há 5 anos atrás, a gente colocou um projeto aqui que era o direito na escola e direito à educação financeira. Porque a maioria das pessoas, quando formam hoje na escola, não sabe onde investir o dinheiro, não sabe o que seria melhor. E para ter noções básicas, né, da questão financeira e da vida financeira logo após sua maioridade. E é um projeto de lei de minha autoria, que todos os colegas vereadores daquela época foram favoráveis, aqui agradeço mais uma vez. E é também o direito na escola, para ter noções básicas do direito, sobre cidadania, enfim, sobre o poder legislativo, executivo e judiciário. E esse projeto de lei meu tratava igual a mesma situação do projeto do vereador Vaguinho, que é durante uma semana ter uma palestra de ensinamento. Se ele teve, eu nunca fui informado. De todos os projetos de lei de minha autoria, a única uma vez que fui informado sobre a sua funcionalidade é a questão da carteirinha do autismo, do cordão de girassol. Que aí teve uma palestra uma vez na Casa de Culturas, nos chamaram, foi até a Francisca, que é o que coordena esse programa, mas tem diversos outros projetos de lei de autorias aqui dos vereadores que ainda, como você falou, né, talvez tenha já existia, já tenha feito, mas infelizmente a gente não foi informado, sabe? Discussão e votação. Primeiro turno do projeto de lei 2331, que dispõe sobre a proteção e manejo populacional de cães e gatos do município de Peçanha e da outras providências, conforme texto anexo. Anselmo Barbosa. Alaí Ricardo Ferreira. Favorável, senhor presidente. Wagner Vianney Perpétuo. Favorável, excelência. Edmilson Varenga Lima. Estevo da Cunha Pereira. Romar Silva A Campos. favor. Hélio das Dores Dionísio. A favor. Ricardo de Almeida Braga. Jarbas Braga Caldeira. Favor. O Divino Gomes do Nascimento. A favor. Aprovado no primeiro turno por unanimidade. Uma boa noite a todos e declaro encerrada a reunião.